Eu vou ler esse texto com os irmãos ainda em pé, vou orar. Gênesis capítulo 49, versos 22 a 24, são as palavras do patriarca Jacó a respeito de José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por registrar nas tuas palavras a história de José. Esta história tem sido motivo e razão do fortalecimento de gerações de teus filhos. Tem sido razão de o frescor à alma, realmente um regozijo, ao perceberem que não somente eles têm enfrentado lutas em seu viver, mas estas aflições estão presentes na vida de todos aqueles que um dia entregaram sua vida a Jesus Cristo e são uma marca dos salvos. Enquanto estudamos esta verdade, confiamos que o Teu Espírito Santo realizará seu trabalho em nosso coração. E nesta dependência nós oramos, em nome de nosso tão incrível e maravilhoso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Esta será a quarta lição a respeito da vida de José. E hoje pela manhã nós relembramos o capítulo 40, quando José, então, por não aceitar a proposta da mulher de Potifar, ele vai para o cárcere. E o capítulo 40 conta, então, o que ocorre no cárcere, quando, através de uma estranha providência, ou seja, de acontecimentos dirigidos por Deus na vida de José, ele se encontra ali e dois funcionários de Faraó também são presos. E nós falamos sobre a história de como ele interpretou o sonho deles, como ele esperou que um deles, o copeiro Mor, tivesse benevolência da vida dele, mas não o teve. E então José passou 2 anos naquele cárcere. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Senhor Jesus nos disse, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, que aqueles que creram nele seriam perseguidos, como ele foi perseguido, seriam perseguidos por sua causa. O Senhor deixa muito claro, tanto nas epístolas quanto fez pelos apóstolos, que em nossa vida com Cristo, em nossa jornada cristã, nós passaríamos por circunstâncias e por questões que, em sua maioria, nós não poderíamos, no primeiro momento, entender por que tais coisas ocorrem. Mas, em tudo isso, a palavra de Deus sempre deixou clara a verdade, que por mais difíceis e dolorosas que sejam as nossas experiências, causadas unicamente pelo fato de crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que por mais dolorosas que fossem as experiências que provaríamos, absolutamente todas elas, sem exceção, contribuiriam para o nosso bem. Nós não sabemos, enquanto passamos por ela, dizer como essas coisas difíceis e ruins e dolorosas podem contribuir para o nosso bem, mas pela fé no poder do nosso Deus, nós sabemos que por mais dolorosas e dificultosas sejam as provações que enfrentamos, ao final delas, Deus quer apenas o nosso bem e a bênção da nossa vida. Jamais duvide disso. Eu sei que grande parte de vocês já enfrentou circunstâncias que, se por sua própria vontade, não teriam enfrentado. Eu sei que a maioria de nós enfrenta na vida provações
que não são nossa escolha. Mas jamais duvide que ao final de tudo isso, Deus quer o nosso bem. Nós terminamos a lição de hoje dizendo que se no capítulo 40, o capítulo se encerra com José na prisão, para 2 anos onde Deus trabalhou profundamente no caráter dele, o capítulo 41 se encerra com José ao lado de Faraó, comandando o Egito. Em um só capítulo das Escrituras, as coisas mudaram de uma forma absolutamente inimaginável. Quem esperaria que um homem preso se tornasse o governante da maior nação daqueles dias? Irmãos, há coisas que somente o nosso Deus pode explicar. Ocorrem coisas em nossa vida, mudanças, transformações, milagres, livramentos, que não há outra explicação humana a não ser que a mão de Deus fez aquilo. Se dá conosco, filhos de Deus, se nós enfrentamos os vales da provação, também enfrentamos ou temos o gozo das grandes montanhas da glória de Deus, por coisas que Deus faz no nosso viver, que absolutamente nós não poderíamos imaginar enquanto caminhávamos pelo vale. As bênçãos dele são muito maiores que as dores do vale. E aquilo que ele faz pela vida de José demonstra isto. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção no ponto que nós vamos trabalhar nessa noite, dentro das Escrituras, para que você perceba que algo precisa ser constante. A nossa vida é inconstante. A nossa vida não se dá numa questão constante, sem modificações e sem questões que se transformam de tempos em tempos. Assim como José, talvez num ano estamos na prisão e no outro ano governadores do Egito. Assim como José, talvez num ano enfrentamos enfermidades das mais dolorosas e no outro ano o pleno restabelecimento da nossa saúde. Talvez num ano enfrentemos dificuldades quanto ao sustento do nosso lar, quanto ao nosso emprego, quanto à nossa família, e um ano depois nós vemos que a mão de Deus realmente nos abençoou sobremaneira. Há realmente, e vocês conhecem aquele exame como um eletroencefalograma que aponta, não é, grandes picos e vales na questão elétrica do cérebro, também do coração. Assim a nossa vida, ela não é uma linha reta, ela parece mais um exame dessa forma. E o que José nos ensina? Observe bem. José foi de membro de uma família próspera a escravo numa terra estranha em questão de dias. Ele foi de um escravo favorecido na casa de Potifar, depois para a prisão, e depois para se tornar administrador dos bens dele. De administrador ele voltou a ser prisioneiro, de prisioneiro a conselheiro de Faraó. José viveu altos e baixos na sua vida o tempo todo. Então aquilo que nós precisamos entender é que é preciso haver algo constante em uma vida que sofre tantas mudanças, tantas oscilações. Eu não posso impedir as oscilações da minha vida. Eu não tenho poder de impedir as oscilações na vida da minha família ou desta igreja. As oscilações estarão ali presentes como uma prova, como um motivo de fortalecimento. Mas em meio às oscilações, precisa haver algo que não muda. O que José não mudou em sua vida? Primeiro, ele priorizou a vontade de Deus, enquanto ele vivia em meio à decadência espiritual da família dele. A família decaía espiritualmente. José manteve-se dentro da vontade de Deus. Depois, ele priorizou a vontade de Deus enquanto viveu na casa de Potifar e assim resistiu às tentações.
Ele priorizou a vontade de Deus enquanto estava na prisão, não deixando-se levar pela amargura. E, finalmente, ele priorizou a vontade de Deus quando foi alçado a segundo homem mais poderoso do Egito. Notem como as coisas mudaram. Da sua família para escravo, de escravo a prisioneiro, de prisioneiro à administração dos bens do seu senhor, volta para ser escravo, de escravo a governador do Egito. Isso tudo mudou numa questão de poucos anos, mas teve algo que nunca mudou: o lugar de Deus na vida dele. Irmãos, as oscilações da nossa vida não mudam quem nosso Deus é. Se estamos aqui hoje, plenos de saúde, se estamos sendo abençoados com o sustento do nosso lar, e se amanhã algum de nós estiver numa cama de hospital, tendo notícias terríveis sobre o seu futuro, isso não muda quem Deus é. Deus não muda o seu lugar, porque as nossas circunstâncias mudam. Ele continua o mesmo. E há uma demonstração maravilhosa disso no coração de José, que é o momento que nascem os filhos dele. Depois de todas essas experiências, e aqui eu também sou pai, a maioria de vocês é pai, como que a gente faz para escolher, não é, os nomes dos nossos filhos? Se você não é pai ou mãe ainda, talvez você já tenha ali no seu coração um nomezinho, não é, que você está pensando para os seus filhos. Nós que conhecemos a Deus, pensamos, Renata, em nomes como Miguel. Eu também tenho um Miguel. Né? Outros têm Miguel. Eu tenho um Miguel e um Gabriel, não é? A gente escolheu o nome dos nossos filhos olhando para a Bíblia, porque conhecemos o nosso Deus. Olha como José escolheu o nome dos filhos dele. Gênesis 41, 50 a 52. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o nome do nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, até o nome dos filhos demonstram que a prioridade de José para com Deus não mudou, principalmente quando a prosperidade chegou. Olhe para o verso 52. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Isso demonstra que José, ele priorizava a Deus no cárcere, ele priorizava a Deus no seu trabalho, e ele continuou priorizando Deus quando os tempos bons vieram. Eu preciso lhe fazer um alerta. Talvez você pense que priorizar a Deus nos tempos bons seja mais simples e fácil do que priorizar a Deus nos tempos de aflições. É o contrário. Normalmente, qual é o tempo que nós mais oramos? Normalmente, qual é o tempo que nós mais nos colocamos a ler a palavra de Deus? Normalmente, qual é o tempo que nós mais estamos presentes na casa de Deus? Não são os tempos de aflição? Irmãos, o grande risco do tempo de prosperidade é exatamente esse. A prosperidade, ela tem o poder de intoxicar a alma, de tornar-se um peso e de trazer realmente confusão à nossa alma. José não permitiu que isso acontecesse. Ele foi fiel na adversidade e permaneceu fiel na prosperidade. Então, o que a vida dele nos ensina sobre darmos prioridade ao plano de Deus? A grande constância na vida dele foi sua prioridade para com Deus. E o que nós observamos isto? José jamais se desviou do fato que Deus tem um plano mais amplo do que ele mesmo podia enxergar. Se eu lhe perguntasse hoje, você não precisa responder: em que pé está o plano de Deus na sua vida? Em que estágio do plano de Deus para a sua vida você se encontra? Eu não preciso perguntar se em algum momento você duvidou que Deus tinha um plano. Sim, duvidamos. Houveram muitos momentos na nossa vida que nós duvidamos se Deus sabia o que estava fazendo.
se Deus realmente sabia aonde estava nos levando. Isso não acontece com José. As circunstâncias não mudaram a convicção dele. Ele foi o mesmo enquanto sua família decaía espiritualmente. Ele foi o mesmo quando foi vendido escravo. Ele manteve-se o mesmo quando esteve na prisão injustamente. E há algumas razões que nós podemos compreender para que essa verdade se aplicasse a ele e também se aplicasse a nós. E a primeira delas é: reconheça que as circunstâncias de sua vida estão dentro desse plano de Deus. O verso que mais toca o meu coração nas Escrituras é Filipenses 1,6. Ele não está na projeção. Em Filipenses 1,6, Paulo diz assim: estou plenamente certo que aquele que iniciou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Deus tem um plano em minha vida, Deus tem um plano em sua vida, e é impossível que esse plano não se cumpra. Esse plano há de ser completo, até que Cristo venha nos buscar deste mundo, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. O plano de Deus na vida de José era algo muito mais abrangente do que ele podia enxergar. Se ele olhasse unicamente para ele, hoje nós conhecemos a história, nós sabemos como ela termina, mas se ele olhasse única e exclusivamente para ele, para o seu tempo na prisão, para antes disso ser vendido como escravo, e ele não soube em momento nenhum do grande milagre que Deus realizou depois disso. Ao final da história, Deus livra da fome e da morte toda a família dele, como Deus já havia revelado nos seus sonhos. Ele simplesmente provou disso. Ele realmente provou que aquilo que Deus havia sido revelado a ele realmente era verdade. José profetizou depois que um dia Deus levaria o seu povo daquele lugar para onde o levou, do Egito. Ele foi aquele que Deus enviou à frente da nação, para preparar o caminho. Eu disse a vocês hoje pela manhã, haveria outra maneira melhor de enviar José ao Egito, a não ser vendido como um escravo. Haveria maneira melhor de levar José diante de Faraó, a não ser depois daqueles anos de prisão. Em tudo isso, essas circunstâncias difíceis da vida favoreceram o cumprimento do plano de Deus. E é assim que Deus também age conosco. É interessante, eu vou usar 2 personagens para que você perceba isso e possa até mesmo julgar na sua própria vida. Eu vou comparar a vida de José e a vida de Moisés. Aonde José começou sua vida? Como pastor de ovelhas em Canaã. Uma família humilde, uma família ainda pequena, debaixo da proteção de Deus. Ele é levado para o Egito, e aquele pastor humilde de Canaã morre no final da sua vida como grande governante que salvou o Egito e toda aquela população da extinção. Ele começa pequeno no seu lar e ele termina grande como um governante da maior nação daqueles tempos. É boa uma história assim, não é? Nós nos inspiramos por histórias assim. Agora tome a história de Moisés. Aonde Moisés começa a sua história? Da maior nação do mundo. Aonde Moisés começa a sua história? Na corte de Faraó, sendo ensinado da forma mais ampla possível naqueles dias. O querer e o plano de Deus a Moisés os tiraram dali, o levaram ele viveu 40 anos no Egito, o levou 40 anos para o deserto, para depois usá-lo 40 anos para conduzir o seu povo. E como Moisés morre? Sem entrar na terra prometida. Se José começou no campo e terminou no palácio, Moisés começa no palácio e termina no deserto. Tem algum problema nisso? O começo e o fim não são a régua que mede o plano de Deus. Ter começado no campo e terminado no palácio, ou ter começado no palácio e terminado no deserto, não fala de sucesso, de serem bem-sucedidos ou não. Fala do plano de Deus. E assim é com nossa vida em particular. Deus tem um plano e uma forma de agir com cada um de nós.
Um deles começou na prosperidade e terminou no deserto árido. Um começou no deserto árido e terminou na prosperidade. Ou seja, o lugar onde nascemos, as circunstâncias da nossa vida, os acontecimentos inexplicáveis, nada está fora do grande plano de Deus. Cada vírgula do seu viver está dentro do plano de Deus. Nós vamos ver numa das últimas lições como Deus usou disso para lidar com os irmãos de José. E nós vamos ver como Deus nos permite, mesmo quando falhamos, sermos restabelecidos nisto. Agora, sabendo disso, qual deve ser a nossa atitude? Acima de tudo, aceite o plano de Deus e as circunstâncias que o envolvem. Eu não preciso perguntar se alguém já se rebelou contra o plano de Deus. Eu não preciso perguntar se alguém orando já derramou lágrimas porque o plano parecia insolúvel. Eu não preciso lhe perguntar se em algum momento você duvidou, como eu disse, se Deus sabia realmente o que Ele estava fazendo. Infelizmente, o erro de muitos crentes é que eles oram para que Deus mude as circunstâncias da sua vida. Eles não querem que aquelas circunstâncias estejam presentes, mas o que a Bíblia nos chama a fazer diante das circunstâncias difíceis? Orar para que Deus nos capacite a glorificá-lo em qualquer circunstância. Esta é a regra. Independente da circunstância, que nós glorifiquemos o nome de Deus. Então, a resposta adequada ao plano de Deus para nós e as circunstâncias que nós enfrentamos é muito clara: dar prioridade a Deus em nossa história. Foi Ele que nos criou, a Ele pertencemos, foi Ele que nos sustenta e abençoa, não há dúvida nenhuma disto, e a ordem dEle é a prioridade em nossa vida. Você conhece muito bem Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Em Mateus 22, 36 a 38, ele diz, uma pergunta que foi lhe feita: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E a resposta de Jesus foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, leve em conta uma questão muito séria. Uma coisa é nós concordarmos com essas verdades assentados nos bancos da igreja. A outra é nós concordarmos que devemos dar prioridade a Deus em nossa vida, enquanto a vivemos lá fora. Então, qual é o segredo de tudo isso? Qual é realmente a forma que Deus quer que nós vivamos isso? Ao invés de determinar para você mesmo seguir a vontade de Deus de uma forma geral, o faça de uma forma específica. Em cada circunstância, em cada problema, em cada provação particular, comece pelas coisas pequenas, então Deus mostrará as grandes. Comece priorizando Deus naquilo que é pequeno em seu dia. Talvez o tempo de oração ou o tempo de leitura da palavra de Deus represente um pouco das horas do seu dia. Comece priorizando Deus nisso. Comece a priorizar Deus nas pequenas coisas. Aprenda a andar assim. E você verá como Deus revela a você o seu plano e o seu querer. Concluindo, o segredo da felicidade de José: ele vivia para Deus em qualquer circunstância, boa ou má. É assim com você também? Você ama a Deus em toda circunstância? As circunstâncias não determinavam a felicidade dele. Assim, em sua fé inabalável, de que Deus estava no pleno controle dessas circunstâncias. Ame a Deus em todas as circunstâncias. Seja feliz em todas as circunstâncias. E não apenas naquelas que você considera propícias ou não. É um desafio? É.
É um desafio de demonstrarmos nesse mundo que nós somos servos de Jesus Cristo. Eu já tive que responder perguntas como: olha, se as coisas são assim, eu não quero me tornar um cristão, porque parece que a vida cristã é feita de mais dias difíceis do que dias alegres. Eu gostaria de dizer a você que a vida cristã não é feita de dias tristes, mas não é essa a realidade. Nós enfrentamos dias maus, como Paulo fala no capítulo 6 da carta aos Efésios. Agora, os dias maus que enfrentamos têm um propósito. Os dias maus que o incrédulo enfrenta, que aquele que não conhece Jesus Cristo enfrenta, não tem propósito nenhum. Os problemas e lutas que alguém sem Jesus Cristo enfrenta não lhe ajudam em nada. As lutas e dificuldades na vida de um crente o tornam mais semelhantes a Cristo. No final de tudo isso, a única coisa que você precisa responder, observando esta prioridade, é se você é verdadeiramente um filho de Deus ou não. Os filhos de Deus enfrentarão aflições neste mundo, das quais em todas o Senhor os fortalecerá. Os filhos deste mundo enfrentarão aflições neste mundo e não terão bem nenhum. De que lado você está? Que Deus permita que isto nos revele que estamos ao lado do bom Salvador. Vamos fechar os nossos olhos.